Eu estava há pouco a falar com quem? Acho que era com o Walter, e estava a dizer, quando as coisas não me interessam, eu não me aproximo. Quando me interesso, sou muito chato, faço muita pergunta e tal. E quando entro, saio de baixo, que sou mesmo incómodo. Portanto, por isso é que eu não sei se é bom, se é mau vir para o Brasil. Para vós, para mim é bom. Eu estou há 5 anos numa corrida sem nexo, mas que me tem ajudado muito a procurar outros caminhos que não sejam a Escola da Ponte, porque a Escola da Ponte, para mim, acabou. Há um tempo para cada coisa. Acabou, não. Eu vou lá em novembro, dezembro, janeiro, para trabalhar com aqueles a quem eu devo lealdade, que são aqueles que vão continuar a escola sem mim. Ainda bem que continuam. Mas estou à procura de outros caminhos, como toda a gente. E eu penso que encontrei no Brasil um espaço e um tempo em que eu não sei o que vou fazer, nem quero saber, mas que julgo ser alguma coisa que pode ajudar e que me pode ajudar. Isto foi a propósito da notícia da Dora, porque finalmente consegui ter um visto de permanência, de aposentadoria, tratam-me como velho. Aqui há dias numa escola, é verdade, aqui há dias numa escola, eu trabalho em muitas escolas do Brasil, trabalho na escola. Eu não sei trabalhar assim, para mim isto é difícil de fazer. Não sei fazer fala, e já vão ver que eu não sei. Aqueles que nunca estiveram vão já ver que eu não sei. Então eu estava numa escola e entrei, trabalhei com as crianças e ao fim de umas 2 horas juntámos todas as crianças da escola, porque eu estava só numa turma, e eu perguntei às crianças o que vos vou perguntar já a seguir. O que é que quereis saber? Que é assim que eu começo. E a primeira criança que me fez a pergunta deixou-me traumatizado. Perguntou-me, olha, o senhor conhece o Cabral? Eu sei que tem um aspecto degradado, velho. Tão velho não, 500 anos. Eu pensei, bom, eu fiquei em estado de choque. Mas é assim. Para as crianças a noção do tempo é outra, não é? Aliás, nessa mesma escola, e é uma coisa que eu também vos quero pedir, é desculpa por falar português. Não é? Peço. É? Eu não gosto mais de brasileiro, mas eu não consigo falar brasileiro. Português leva tempo para aprender, eu ando há 5 anos para aprender brasileiro, ainda não consegui. E então, aqui há uns dias, houve uma criança numa escola, ainda hoje falei disso, ao fim de algum tempo, eu estava a trabalhar num grupo, eu gosto é de estar em sala de aula. Eu não dou aula, porque eu não sei dar aula, mas estou nas salas de aula quando me convidam, porque eu aprendo sempre alguma coisa nas aulas. E eu então estava a conversar para aí há 1 hora ou mais, com um grupo, trabalhando com um grupo de 3 crianças. De repente uma delas perguntou-me, olha, que língua é que o senhor está falando? E eu fiquei espantado, eu pensava que estava a falar português, e disse, eu estou a falar português. E diz a criança, não está não, português sou eu que falo. Eu fiquei a olhar para a criança, e nós aprendemos imenso com pergunta de criança, aprendemos sempre. E eu então compreendi o que foi que aquela criança me ensinou sem abrir a boca. Foi que eu estava no pressuposto de que o português falado por 10 milhões era o português. E não o que é falado por muitos milhões, entre os quais 180 milhões falam o português do Brasil. E então a criança ensinou-me como eu era etnocêntrico europeu do primeiro mundo. Cabralístico, lógico. Então eu vou tentando aculturar-me, tentando entender a multiculturalidade do Brasil, tentando falar um português que seja compreendido. Mas nem sempre o é, eu peço perdão se não me explicar. Se eu não me fizer entender por falar neste português assim, de Portugal, muito antigo, ou falar muito rápido, vós interrompeis e dizeis, português, volta lá a dizer que eu não entendi nada. Eu volto e digo quantas vezes forem necessárias. Aqui há dias, no final de uma fala, eu disse assim, espero que vades daqui com... Ficou tudo a olhar para mim, que vades? De onde é que ele saiu? Pré-histórico. Bom,
Vades é o presente do conjuntivo na segunda pessoa do plural. Que vós vades. Só que ninguém diz isso. Só eu que já sou do tempo dos dinossauros. E, portanto, é preciso que entendam que eu vou falando o português de Portugal sem me fazer entender no Brasil. Porque quando eu falo em Portugal, eu vou fazer agora um curso numa universidade em dezembro, lá em Portugal, eu já sei. Eles dizem-me, Zé Pacheco, tu estás a falar numa linguagem muito estranha. Porque com 5 anos do Brasil, eu tenho um discurso híbrido. A primeira vez que eu cá vim, a segunda fala foi fatal. Fui falar em Natal, numa instituição religiosa, católica, creio eu, e a primeira pergunta que me fizeram foi assim: como é que são os meninos lá da ponte? É uma escola pública, não é? É. E os meninos, como é que eles são? Os alunos? Vêm assim... Eu disse, bem, comecei assim, os putos da ponte são... Imaginai, as primeiras filas eram constituídas por freiras, elas mexiam-se na cadeira e eu ali, ingênuo, sem saber o que estava a dizer. Bem, atenção, puto em Portugal é a palavra mais bela para designar guri. São como bandos de pardais à toa, os putos. São como índios capitães da malta, os putos. E quando a tarde cai, vai-se a revolta. Sentam-se em torno do cais e é a ternura que volta. E ouço-os falar da vida à toa. São os putos de Lisboa a aprenderem a ser homens. É um poema muito bonito de putos. Bom, nessa fala já imaginaram a confusão que foi, porque a segunda pergunta, eu não vou continuar, porque senão iriam ficar traumatizados. A segunda pergunta foi esta: pois, quando eu acabei de falar dos putos, pois, e as professoras? Eu comecei respondendo assim: as professoras são raparigas muito... Não... Putos, raparigas, propina, tudo que no Brasil é negativo, em Portugal é normal. Aqui há dias dizia o meu amigo Vasco Moreto que um dia foi a São Luís do Maranhão, e ele é brasileiro, gaúcho, mora em Brasília. Foi fazer uma fala em São Luís do Maranhão. E de repente disse o seguinte: quem sabe, não sei que pergunta fez. E um homem que estava na primeira fila levantou o braço, respondeu certo. E o Vasco virou-se para o homem, no meio de 2.000 pessoas, e disse: o senhor é um entendido. E ele: eu não sou nada entendido. Não, desculpe, o senhor é entendido. O senhor acertou na resposta, é entendido. Não sou nada entendido, levantou-se. Entendido? Eu não sou entendido. Não, o senhor é entendido. E toda a gente a rir. Bom, sabem o que é entendido em São Luís do Maranhão? Homossexual. Homossexual não tem mal nenhum. Mas o homem ficou: eu entendido, eu não sou. Estava a pôr em causa. Estão a ver o que é o problema da linguagem? A linguagem é fonte de mal-entendidos, só se vê bem com o coração. Antoine Saint-Exupéry, o príncipezinho. Então vamos lá começar a conversa. Eu já disse muita coisa para não dizer nada e para vos dar tempo a fazer-vos perguntas. Quem tem a primeira pergunta? O que é que quereis saber? É esta a minha fala. O que é que quereis saber? O que é que quereis aprender? A história da Escola da Ponte. Rapidamente, a história da Escola da Ponte. O que tem de melhor nestas falas, é só isso que me permite, andando por aí, falando, é que eu nunca sei o que me vai ser perguntado. Nem quero saber. A maior competência que um professor da Ponte tem é a gestão da imprevisibilidade. A única coisa que nós podemos prever em educação é que cada momento é único, cada criança é um ser irrepetível, e que tudo o que é previsível, aquilo que é previsível, é que tudo é imprevisível. Quando eu estava na Ponte e vinham pessoas que não me conheciam, agora conhecem-me, olha aquele velho estrábico que está lá e tal, mas antes não conheciam, então chegavam e diziam: o senhor é professor aqui da Ponte? As visitas, nós temos muitas visitas, milhares por ano. O senhor é professor? Sou. Olha, e o que é que vai fazer hoje? Não sei. O senhor é professor daqui? Sou. E não sabe o que vai fazer? Eu não. Olha, e o que é que vai acontecer ali?
naquela sala? Eu, não sei. O senhor não sabe? Não. E é professor aqui? Sou. Então eu respondia, se eu soubesse o que me vai acontecer no momento seguinte, eu iria embora para casa e aguardaria a morte. Não deve haver coisa mais aborrecida no mundo do que saber o que vai acontecer no minuto seguinte. Estamos mortos. Devemos sentir a vida palpitando em cada momento como sendo o único. Na escola como em todo lugar. Por que é que há de ser diferente? Atenção, há muitos anos eu fazia planejamento, planos de aula. 5 minutos para a motivação, 2 minutos para a introdução do tema. Então, seguia aquilo. Eu acreditava que ensinava, dando aula. Hoje eu sei que não é possível ensinar e que dar aula é perder tempo. Não sei se ainda há alguém que dê aula. Em Portugal ainda há gente que dá aulas. E eu costumo dizer, dai muitas aulas. Ai sim, sim. Porque é preciso dar muitas aulas para se aprender que não se deve dar aulas. Portanto, dai muitas aulas. Porque dar aula é tempo perdido. Quem sabe está a perder tempo. Quem não sabe e não consegue acompanhar, fica a olhar pela janela. E por aí dentro. Mas não vamos falar disso. História da ponte. Se quiserem eu falo. Se quiserem. Se não perguntarem, ficam sem saber. Escola da Ponte. Há 30 anos atrás. Escola da rede pública. Mais de metade dos alunos não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam quem eram, não reconheciam o outro, mas tinham competências. A competência de fumar dentro da sala, insultar, espetar faca, consumir droga, bater em professor. Eram as competências dessa gente. Havia turmas de lixo, chamavam as turmas do refúgio da escola. A exclusão. O edifício que me deram para eu trabalhar não tinha porta, não tinha vidros, não tinha banheiro, não tinha nada. Tinha uma turma pequenina, a turma mais pequena que eu tive na vida enquanto tive turmas. Depois acabamos com isso, que é só tralha. Mas quando tive turmas, foi a turma mais pequena que me deram. 30 alunos, pouquinhos. 30, aquilo era uma brincadeira. Eu tinha trabalhado com 50, portanto, 30. E eu podia trabalhar com 100. Desde que eles me ouvissem ao fundo da sala, eu dava aula. Portanto, 100, 120, 150, dá perfeitamente. É ensino transmissivo, não importa o número. Eu dou a aula, finjo que ensino, eles ouvem a aula, fingem que aprendem e pronto. Mas se quiserem eu falo sobre a aula, que eu tenho umas coisas para contar. Se quiser, a aula. Já sei que daqui a pouco alguém vai perguntar. Não sou um manipulador. Continuando. Perguntei às minhas colegas professoras que lá estavam, já morreram todas, coitadas, isto parece um velório. Elas tinham 60 anos, eu tinha 24. Eram boas professoras, à maneira tradicional. Excelentes profissionais. E eu também fui professor do ensino tradicional. Orgulho-me de ter sido professor do ensino tradicional. É sobre o ensino tradicional que se constrói o novo. Não é no vazio. Assim como é preciso haver uma pessoa para colocar o professor. Onde não houver pessoa, não há lugar nenhum para colocar nada. Mas isso depois eu explicarei se me perguntarem coisas sobre formação de professor. Continuando. Perguntei às minhas colegas professoras, muito mais experimentadas da vida do que eu, porque é que havia turmas de lixo. E elas deram um sorriso matreiro, olharam umas para as outras, dizendo, lá vem este inteligente, tem a mania que é diferente. E eu voltei a perguntar, porquê é que há turmas? E fiquei assim a pensar, olha que engraçado, eu perguntei porquê é que há turmas, já não disse do lixo. E elas disseram, sabe, estes alunos nunca vão aprender e nós metemos-los todos aí numas turmas porque eles, coitados, nunca vão dar nada, os pais também não deram, são analfabetos. E eu disse, mas porquê? Porque eles têm dificuldades de aprendizagem. E eu aí descobri logo algo que mudou o paradigma a que eu me refiro. Não há dificuldades de aprendizagem, há dificuldades de ensinagem. E isto modifica logo o azimuth. Depois disseram-me assim, colega, sabe como é? São crianças deficientes. E eu continuei dizendo, não há
crianças deficientes, há práticas educativas deficientes. E por aí adiante. Ou seja, todo o paradigma de escola como nós conhecemos foi questionado. Como questionamos? Ao longo de 30 anos, por cada pergunta que eu fiz sem resposta, descobrindo o absurdo das coisas, reconfiguramos a escola. Eu explico. Porquê é que há turma? Ninguém me explicou. Acabamos com as turmas. Se não tem explicação, não tem que existir. Porquê é que há séries? Ninguém me explicou. Porquê é que há séries? Silêncio. Eu falei para milhares e milhares e milhares. Eu ando há 30 anos a conversar com pessoas em lugares onde recebo 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. No Brasil já tive 4.150, uma loucura, mas pronto. E então, eu pergunto, porquê é que há séries? Só pergunto isto. Ninguém nunca me explicou. Se houver aqui alguém que me explique. O silêncio é a resposta. Pero que las hay, las hay. E é aí que começa o problema. É na existência do absurdo que começa por falar do aluno. O aluno, o abstrato. Qual aluno? O Manuel, a Maria, o João, a Joaquina? Em abstrato, o aluno. Que aluno? A turma, o que é isso? A série, o que é isso? Porquê é que há ciclos? Ninguém sabe. Porquê é que há prova? Ninguém sabe. Senão podemos conversar. Eu provo-vos que não deve haver prova. Porque é um absurdo. Porquê é que há ano letivo? Ano letivo, um absurdo. Porquê é que o professor está sozinho na sala de aula? Outro absurdo. Nunca mais professores sozinhos na sala de aula. A profissão de professor é uma profissão solidária, não é uma profissão solitária. Metam isto na cabeça. Depois, perguntei porquê é que as crianças não foram alfabetizadas. Não foi porque fossem burras, como diziam, mas porque os professores não souberam ensinar. Ensinaram o peu, a pá, do popó, do pipi, do quiqui, do xoxó, frases idiotas. Que eu também ensinei. Que eu também ensinei. Que eu também ensinei. Quando só sabia um modo de ensinar. Hoje eu sei ensinar de 10 maneiras diferentes. 10 metodologias de alfabetização. Fui especialista nessa área. Se é que eu fui especialista em alguma coisa. Então, durante 30 anos, acabamos com turma, horário, carga horária, porque carga é para burros, série, ciclo, toque de campainha, acabamos com a campainha, acabamos com o diretor, porque é preciso diretor, acabamos com a raça deles, acabamos com o livro de ponto, acabamos com a justificação da falta, as pessoas tinham que justificar a falta. Olhai lá, em escolas, eu quando vou às escolas brasileiras, abro o projeto educativo e vejo Vygotsky para um lado, Piaget para o outro, Dewey, Montessori, aquilo, não falta nada lá. Depois dizem, vamos formar o cidadão respeitador, ok. Vamos gerar autonomia nos nossos... Ok. Autonomia. Ninguém dá o que não tem. E numa escola onde haja diretor livre de ponto, justificação de falta, não há professores autónomos e responsáveis. Há exercício de poder vertical, há mecanismos de poder perversos, há irresponsabilidade. Não há autonomia, e se não há autonomia nos professores, nunca vai haver nos alunos. Ninguém dá o que não tem. A questão é esta. Mas enquanto vós não fordes autónomos, que haja diretor, que é o que cada um merece. Quando eu fui eleito diretor, só fiz uma coisa. Fiz um papel, uma circular, e pedi à faxineira, Fatinha, faça-me um favor, leva todas as salas. E a circular dizia isto: a partir de hoje eu sou diretor, a partir de hoje deixo de ser. Somos todos diretores nessa escola e se me elegeram eu tenho o poder de decidir. Ponto final. E acabou. Só que isto parece fácil. Nem queiram saber a confusão que foi. Porque as pessoas gostam de ser controladas, gostam de ser mandadas, não têm responsabilidade. Ai, não é meu, não fui eu. Ai, Não, na minha escola não. Na minha escola,
a liberdade de um começa onde começa a liberdade do outro e não onde ela acaba. Somos todos igualmente responsáveis por tudo o que acontece. Eu sou individualmente responsável pelos atos coletivos. Eu sou. Nesse aspecto eu não sou pós-moderno, como noutras coisas. Eu assumo a minha responsabilidade individual pelos atos do coletivo. E o coletivo sou eu sou o coletivo, sem abdicar da minha autonomia pessoal. Vejo no outro alguém significativo, alguém que me ajuda e que eu possa ajudar, que é tão importante quanto eu, que não tem defeitos, porque os defeitos que eu vejo no outro são os meus defeitos projetados nele. É esta mudança cultural que está na base da mudança da ponte. O que aconteceu ao longo de 30 anos foi a reelaboração da cultura pessoal e profissional dos professores, porque é através dos professores que a escola vai mudar, e não pelo discurso balofo e retórico dos políticos, nem porque há leis, nem por nada. Porque a literatura que existe, ao nível das ciências da educação, ainda não passou de livro de ficção científica. Tudo o que existe escrito não existe na prática, se não existe na prática é ficção. Temos que ler muito, temos que teorizar muito. Na ponte foi o que fizemos. Fundamentamos, criamos fraternidade, modificamos tudo, explicamos porquê, defrontamos os coronéis locais, defrontamos o Ministério e ao fim de 30 anos, quando foi feita a prova nacional a todos os alunos do meu país, a todos, os melhores resultados foram dos alunos da escola da ponte. Ponto final. Eu sou vaidoso e presunçoso e tenho direito a ser. É assim. Mas falta acrescentar uma coisa. É que durante 30 anos nós acolhemos os jovens que as outras escolas jogaram fora. Síndrome de Down, paralisia cerebral, spina bífide, Asperger, hipercinético, disléxico, tudo isso. Se na outra escola não aprende, a psicóloga, o pedopsiquiatra, manda para a ponte. E eles entram. Não há limites. Criança que é violada, faz um aborto, é expulsa da escola, vai para a ponte. Criança que o pai morre com AIDS e a mãe com heroína, está num asilo de órfãos, tem escola ao lado, a 20 ou a 30 quilómetros da ponte, não vai para a escola ao lado, vai para a ponte. Metem-nos num ônibus de manhã, levam-nos para a ponte, vão buscá-los ao fim da tarde para os levar para o asilo, longe, porque são violentos, dizem as escolas. Jovem que bate em professor ou que foge de escola, vai para a ponte. E na outra escola, onde ele foge da escola, tem um portão com um cartão magnético, com cerca elétrica, fechado com um vigilante. E ele foge. Quando vem para a ponte, não há portão, não há cartão, não há vigilante. Ele não sai. Jovem que põe professor em estado de coma, eu digo sempre isto e ficam a rir-se, pensam que é mentira. Eu estou a falar de casos concretos. O André, de 15 anos, na escola onde estava, zangou-se com o professor, bateu-lhe, o homem desmaiou e o André deu pontapés na cabeça com as botas de caça que ele tinha e pôs o professor uma semana no hospital entre a vida e a morte. À frente de todos os alunos, incitando o André, mata, mata, mata. É isto as escolas do meu país. Esse André foi expulso da escola, lógico. Para onde é que ele foi? Para a escola da Pontes. É um jovem maravilhoso. Tem 20 e tal anos hoje. Coordena uma pizzaria. É muito meu amigo. Tem lá os irmãos. Filho de uma prostituta, de pai incerto. Um jovem maravilhoso. Só que quando entrou na Ponte, fez a reciclagem dos afetos. Considerou que realmente estava num mundo diferente, porque nós exigíamos dele com autoridade. E ele entendeu que não ia fazer mais aquilo que fez, porque nós nos interessávamos pela pessoa dele, antes de nos interessarmos pelo aluno.
Ele compreendeu o que era um professor tutor ao seu serviço a cada hora, a cada momento. Entendeu o que era uma comissão de ajuda. Entendeu o que é uma assembleia. Entendeu o que é um grupo heterogéneo. Entendeu o que era a escola. Porque ele era inteligente e não era violento. Fizeram-no violento. Diz-se das águas do rio serem violentas, nada se diz das margens que as comprimem. Ainda há pouco falei nisso. Então é assim, Escola da Ponte está a começar. 30 anos depois, o autor demite-se da autoria. Não há seres providenciais e insubstituíveis. Se houvesse, estaríamos mal. Há seres de luz, mas isso é outra coisa, que não é o meu caso. E, portanto, eu afastei-me. E aqueles que lá estão vão continuar. Eu fui trabalhar no ensino superior, confesso, ninguém é perfeito. Fui trabalhar no ensino superior. Esta foi forte. Esta é para provocar. Não, eu brinco porque em Portugal há o ensino superior e o ensino não superior, com um hífen. É um eufemismo. Eu vou ao dicionário e não encontro não superior, encontro inferior. E por isso eu não gosto nada disso, superior e inferior. Eu tenho grandes amigos no ensino superior em Portugal. O António Nova, o Manuel Sarmento, etc. São amigos e respeito-os muito. Porque eu gosto de provocar. Mas o que eu estava a dizer? Eu perco-me. Os velhos são assim, vão, depois voltam outra vez. Estava eu a dizer que eu estou sossegado. Não estou muito, porque a escola está em crise. A ponte está em crise. Há muita maldade sempre em cima daquela escola. Mas também há bondade que chega para reagir. E está muito frágil. E quando eu vim embora, os ataques à ponte aumentaram. Quem está na ponte? Aqueles que eu no ensino superior fui ajudar a encontrar caminho. Muitos alunos que eu tive no ensino superior são hoje professores da Escola da Ponte. E um deles foi eleito coordenador da escola, que era o meu papel. Paulo Topa, professor de Física, substituiu-me. Estou realizado. Venho para o Brasil agora, portanto, podem fugir, que eu cá estou. Durante 20 anos nem queiram saber o que vai acontecer. É a terceira conspiração. Eu vou parar aqui, porque não vou dizer quais, vou entrar em pormenores. Mas nós vivemos conspirando. Temos de ser românticos, mas conspiradores. Porque a história da educação está cheia de mártires. Olhai, Pestalozzi, coitado, a pancada que ele apanhou, andou próximo da miséria, foi criticado, foi perseguido. Olhai Tolstói, o czar mandou fechar a escola que ele criou em pouco tempo. Olhai Ferrer e Guardia, foi fuzilado, um homem perfeito, uma joia. Olhai Adolfo Lima, foi degradado para o Tarrafal, ficou tuberculoso, morreu. Olhai, a história da educação, uma história de martírio. Nunca mais. Nunca mais. Temos que cumprir aquilo para que a escola foi criada. Que não é como dizia o Adam Ferrier, é uma invenção do diabo, não é? Dizer, não, já foi. Ainda é. Está diabolizado, mas não quero entrar por aí. Quero eu dizer que temos que fazer jus ao cumprimento da missão. E nesse capítulo, o que é preciso é ser romântico, conspirador. Eu fiz 2 conspirações e agora vou fazer a terceira. Conspiração é um ato coletivo. Um projeto é um ato coletivo. Não é um ser que faz um projeto. É um coletivo. A primeira foi política. Na minha terra, em Portugal, quando eu comecei a trabalhar como professor, era uma ditadura de Salazar. Acabamos com ela. Eu participei no 25 de Abril. Segunda, é possível concretizar a utopia. Segunda conspiração. A ponte está aí para provar que é possível. Terceira, não sei o que vai ser, mas vai ser conspiração. Basta de martírio. Fazer concretizar as coisas. E espero que muita gente aqui participe disso. Espero bem. Nós não somos nada sozinhos. Mas somos muito quando estamos juntos. Mas juntos, cada um com a sua individualidade. Sem perder de vista que cada ser humano é único e irrepetível. Já falei. Já respondi, não respondi. Pronto, não me deixeis falar muito, que agora já ia falar de outra coisa e tal, não vale a pena. Aula! Eu vou responder a aula muito rápido e vou dizer uma coisa. Eu vou deixar o meu e-mail, que eu já sei que isto não vai dar tempo para nada, depois eu continuo a conversa por e-mail. São 3 horas por dia que eu estou no computador a responder a e-mails. Quando não estou um dia, são 5 ou 6 horas no dia seguinte, é o diabo. Mas cá vai. É a minha penitência. Tenho feito muito mal.
Cá vai. Já vou à aula. J de José, F de Francisco, é o meu émulo. Fazei de mim o instrumento da vossa paz. Ok? Pacheco. J.F. Pacheco. Com CH. Arroba. Het. Não é? Agora vou tentar dizer em brasileiro. Faço sempre uma tentativa, mas falho sempre. Porque ando a treinar esta há muito tempo. Já treinei muito, sou capaz de dizer. Cá vai. Meio. Vou soletrar. M de mala. A de águia, sem acento. I de ilha, sem acento. L de lata. Mail. Eu vi logo que não entenderam nada. Pronto. Mail. Já está? Mail. Ponto. Telepac. Esta não tem tradução. Eu vou dizer soletrando. T de tacho. E de égua, sem acento. L de lata. E de égua, sem acento. P de pato, sem acento. A de águia. E Q de cão. C de cão. C de sasa. Uma criança uma vez perguntou-me: professor, C de casa? Não, é C de sasa. Quando ensinam a ler de modo idiota, é isso que eu recebo como paga. É. Mas a gente depois, se quiserem, perguntarem-me sobre alfabetização e letramento, que eu vos falarei. Se quiserdes. Já está? Telepac? Ainda não acabou. Cá vai. Ponto. Não se esqueça estes pontinhos. Né? Ponto. PT. Lá estão eles a rir. É logo. Não. O que é que tem PT? PT é PT. Portugal. Eu acho engraçado que é sempre a mesma coisa. Eu digo PT. Começa. Eu não sei qual é a piada. Eu, jfpacheco@mail.telepac.pt. Posso demorar um pouco, mas respondo sempre. Se por acaso eu não responder, é porque se enganaram no endereço ou outra coisa. Se me pedirem algum documento, só os tenho em Portugal. De vez em quando vou lá, quando lá for, mando-os por e-mail. Ok? Então, já agora deixo também uma recomendação de leitura. Eu posso recomendar, porque eu não tenho interesse nenhum e ter-vos-ia de explicar como é que eu funciono em termos de direitos autorais e tal, mas não importa. Quero dizer que eu posso convidá-los à leitura sem meter pelo meio qualquer benefício pessoal, ok? E não vou explicar nada. Há um livro que eu gosto em particular, dos que estão publicados no Brasil, que se chama Para Alice com Amor. Eu digo isto porque não vai haver tempo de conversar sobre tudo, e nesse livro está quase tudo. Para Alice, vírgula, com amor. A Alice é minha neta. Fez 5 anos no dia 30 de agosto, no dia em que o Satchmo, não é? Faria 100 anos. Não é por acaso, que há casos. Então eu escrevi esse livro para a minha neta, escrevi-o há 4 anos, em Portugal, 4 anos e meio. Sem pensar que iria ser um livro. Eu estou a dizer isto porque isto vai substituir muitas respostas que eu poderia aqui dar. A leitura desse livro. Se o livro é baratinho, é da Cortês Editor. Mas se for caro, porque os professores ganham pouco, podem comprar um, fazem xerox para os outros e resolvem o problema. Se o xerox for mais barato, se for mais caro, é melhor comprar o livro. E então, esse livrinho é um conjunto de cartas que eu enviei à minha neta. Porque naquela altura tinha acontecido 3 coisas muito complicadas que eu depois, vós na leitura ides ver. Eu escrevi à minha neta, contando à minha neta, com data de 2007, as cartas têm data de 2007, foram escritas entre 2001 e 2002, data de 2007, e eu faço questão de lhe entregar a última carta, que é do dia 15 de setembro de 2007, dentro de um ano, à escola onde ela vai entrar no fundamental. Ritualmente vou-lhe entregar o livrinho escrito à mão das cartas para a Alice. Porque é um gesto que eu considero necessário. Porque foi escrito para ela, foi ela que me inspirou, e não é mais do que cartas de um avô a uma neta contando como era a escola no tempo em que ela nasceu. Dizendo-lhe que
na transição entre o tempo da história e a era do Espírito, que é o tempo que nós atravessamos, náufragos do tempo, uma época de transição, os deuses, ou quem quisermos chamar, ou Deus, proibiu os homens de ensinar, porque a escola só produzia infelicidade. E deu essa missão aos pássaros, que veem tudo do alto. É esta história feita de metáforas, contada em cartas à minha neta, que conta toda a filosofia da Escola da Ponte. Quando eu me apercebi, eu tinha escrito 20 e tal cartas e na internet elas eram trocadas e houve uma editora que me pediu para publicar. Eu selecionei 17 cartas, dei-lhes as datas e publicou-se. Há um outro livrinho, eu não vou estender-me mais, que um saiu há pouco, mas parece que ainda não está disponível, que é da ArtMed, Caminhos para a Inclusão. Depois, se quiserem ver. Mas esse é muito técnico, é um livro técnico, é um manual. É um livro muito grande. Sabem o que é inclusão? Que é aquele palavrão que foi inventado há 10 anos na Conferência de Salamanca, que até hoje só serviu para enfeitar teses de doutoramento, não serviu para mais nada. Portanto, vocês podem ler. Esta foi forte também. Ninguém reagiu. Aqui há dias eu disse, estavam os construtivistas todos, eu já acabo com o livro, estavam os construtivistas todos, eu gosto imenso dessa coisa, construtivismo, e então eu disse, Piaget é um fóssil, Vygotsky é outro fóssil, e ficaram todos calados, e eu, mal, eles não reagem, vá lá, reajam, ninguém reagiu, e eu disse, que porra, nem vale a pena dizer besteira, eles não reagem. Isto para dizer que eu digo tudo como apetece, sou inimputável. Cá vai. O outro livrinho é este. Para os filhos dos nossos filhos. Para os filhos dos nossos filhos. É um livrinho da Papyrus. E que é o seguinte. É um exercício da leitura do mundo e da escola, através dos olhos do meu neto, Marcos. Faço um livro para cada neto. Tenho mais. Então, o que foi que aconteceu? Foi que os adultos têm olhos viciados. Nunca veem as coisas como elas são. E quando nós estávamos sentados na mesa, na noite de passagem de ano, quando o meu neto Marcos tinha 1 ano e 3 meses, ainda não tinha 1 ano e 2 meses, eu estava em frente a ele e de repente, quando tocaram as 12 badaladas da meia-noite, os adultos, que estavam em grande conversa, blá, 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 porque o vinho vai libertando do espírito e as pessoas falam muito, de repente fizeram silêncio, pegaram em uvas passas e começaram a comer uma a uma, formulando desejos para o ano seguinte, que são sempre os mesmos desejos, eles fazem sempre a mesma coisa, nunca cumprem, mas fazem sempre isso. E então, quando o meu neto estava a ouvir a zoeira, de repente faz-se silêncio e ele estava a brincar, olhou à volta aflito e eu olhei para ele, eu estava em frente e disse, realmente é a primeira vez que ele vive este ritual. Deixa ver se eu consigo entender o que ele está a sentir. E então, em vez de cumprir o ritual, eu tentei compreender o que é que o meu neto estava a ver. Porque ele estava a ver aquilo com o brilho dos inícios. Então, fiz um exercício de leitura do mundo e da escola através dos olhos do meu neto e nem queiram saber o que eu aprendi. Se quiserem, leiam o livro e logo verão. Bom, então, aula. Rápido. No tempo em que eu acreditava que era possível ensinar, hoje eu sei que é impossível, porque, ou melhor, é possível ensinar quando estamos a aprender. Eu explico. Não há aprendizagem sem ensino, nem ensino sem aprendizagem, não é? Mas eu posso estar a ensinar e vós podeis não estar a aprender. A questão é essa, não é? Já sabem isso. O Comenius perguntava, não é? Será possível ensinar a todos como se fosse um só? Não, vamos para uma história. Uma vez, um professor quis provar que ensinava. Foi para um grande congresso e disse, para esses descrentes que dizem que ensinar é impossível, eu tenho a prova que é possível. Porque eu até consegui,
Hein? Lá estou eu. Eu tenho uma criança grande dentro de mim, que nunca há de morrer. Vai comigo para outro lugar. E quem deixa de ter essa criança não vive. Aqui há dias disse uma besteira enorme, mas já contei o qual. Disseram-me assim, quando eu falei da criança e tal, e mais alguma coisa que seja preciso ter, eu disse, há algo que eu ando à procura, que é do domínio do sensível, do estético. Dê um exemplo. E eu disse esta besteira, muito grande, que eu vou repetir, mas não levem a mal. Disse, uma pessoa que tenha passado a vida sem nunca se ter comovido com uma suíte de Bach para violoncelo, nunca existiu. Toda a gente ficou, eu disse, aqui toda a gente já ouviu as suítes de Bach. Ficou tudo assim. Já agora, se não ouviram, vão ouvir, mas só por 3 autores. Deixem-me dar, eu de vez em quando vou dando alguma coisa, não é ensinando, sugerindo. E de ouvir as suítes de Bach para violoncelo. Mas ouvi apenas pelo Rostropovich, pelo Pablo Casals e Yo-Yo Ma. O resto não presta. Porque se a gente ouve as coisas que não prestam, estraga tudo. Voltando à aula. Esse homem foi para um congresso, vocês deixam-me andar para aqui a transversar, eu daqui a bocado estou em São Vicente, já não estou aqui. E então, o homem disse, eu provo que é possível ensinar, porque eu até consegui ensinar um cão a falar. Ficou toda a gente atônita. Como é que é possível? Que fenómeno? Um cão que fala? É, sim, senhor. Então vá lá buscar o cão. O homem foi buscar o cão. Trouxe o cão. Sentou o cão. E as pessoas disseram, então se ensinou o cão a falar, mande-o falar. E ele virou-se para o cão e disse, cão, fala. E como é natural, o cão não falou. E as pessoas disseram, ele não, não. Eu disse que eu ensinei o cão a falar. E ele é que não aprendeu. Esta é importante. Bom, esta eu não posso contar muitas vezes. A aula é um exercício inútil, como uma prova é um exercício inútil. Quando eu dava aula, acreditava que eles aprendiam. Quando fazia prova, que também fiz, verificava que muitos não tinham aprendido. Aqueles que sabiam o que eu estava a dizer, desligavam, estavam a perder tempo. Aqueles que não tinham condições para compreender o que eu estava a ensinar, desligavam, porque não entendiam. Quando fazia uma prova, aqueles que sabiam estavam a perder tempo, porque podiam estar a utilizar aquele tempo a aprender o que não sabiam. E os que não sabiam, estavam a perder tempo que lhes falta para aprender o que não sabem. E no final, levam uma chancela de burro, ignorante, com riscos a vermelho. Para que é que isso serve? O Manelinho é um aluno inteligentíssimo. Fez uma prova de educação ambiental. Acabou a prova, teve 10, nota máxima, inteligente. Saiu da escola, comprou um picolé, chupou o picolé, pegou no pauzinho do picolé e no papel, mandou para o chão. Teve 10 na prova de educação ambiental. A Mariazinha, coitadinha, que ela é herdinha, é portuguesa e não sabe pensar, ela teve 3 na prova, o Manelinho teve 10. 3, coitadinha, reprovou em educação ambiental. Quando saiu da escola, olhou para o chão e viu o papel e o pauzinho que o Manelinho tinha atirado para o chão. Pegou no papel e no pau e pôs no caixote do lixo. Aula é um exercício faz de conta. Como é que eu posso ensinar aquilo que eu não sei se querem aprender? Quando eu fui trabalhar no ensino superior, a primeira aula foi a única aula que eu dei. Eu fiquei traumatizado. Quando entrei disse, o que é que querem saber? Ficou tudo a olhar para mim. Aqueles que ficaram a olhar para mim eram 40 e tal jovens entre os 20 e os 30 anos que iriam ser professores passados alguns meses. Eu insisti, vá lá, nós temos um dia inteiro, o que é que quereis aprender? O que é que quereis saber? Olharam para mim, você está a brincar connosco? Eu não, estou falando sério. O que é que querem saber? Por que é que me dizem que eu estou a brincar? E eles responderam, é que nunca ninguém nos perguntou isso.
eu caí em mim. Senti-me tão pequenino porque assumi a responsabilidade individual pelos atos do coletivo. Como é que eles tiveram 9 anos de fundamental, 3 anos de ensino médio, 4 anos de ensino superior, dezenas de professores, nenhum deles lhe fez àqueles alunos a pergunta fundadora de todo e qualquer ato educativo? O que quereis saber? Como é que eu posso trazer informação se eu não ouvi as respostas? Como é que eu posso dar respostas às perguntas que eu ainda não conheço? Como é que eu posso dar respostas? Aí eles disseram-me, você quer saber? Então fala-nos de Brunner. Falo de Brunner? Sim, o professor fala de Brunner. E eu perguntei, por que quereis que eu fale de Brunner? É esse exercício que eu faço. O que é que está por trás da necessidade? Qual é a necessidade? E eles disseram, é que para a semana que vem vamos ter uma prova de Psicologia da Educação e vai sair o Brunner. E eu disse, vós tendes uma disciplina de Psicologia da Educação? Temos. E vamos fazer uma prova. Então já sabeis. Não, não sabemos nada. Não sabeis nada sobre o Brunner? Não. Então quereis que eu fale do Brunner e vós não sabeis nada? Não. Mas não posso falar, porque eu trabalho na dialogia. Se eu falo e vós não sabeis, eu não estou a conversar. Não há diálogo, há transmissão. Portanto, o que vós tendes de fazer é ir já para a biblioteca e estudar o Brunner. Não. Sim. Vós ides estudar o Brunner, voltais e já tendes dúvidas para colocar na discussão e aí eu posso ajudar e ensinar. Não, professor, viraram-se para mim. Não é assim. Sim, então como é? Você tem que fazer como os outros professores. Eu perguntei, como é que os outros professores fazem? É assim. Eles chegam, isto é lá em Portugal, não é no Brasil. Hein? Eles chegam, trazem uma pasta com umas transparências, uns apontamentos e vão falando sobre o Brunner. Assim, vão falando o quê? E eles responderam, o que o Brunner escreveu nos livros. Desculpa lá. O professor chega, não pergunta nada e começa a dizer o que o Brunner escreveu nos livros do Brunner. E vós não sabeis ler? Sabemos. Então, meus filhos, eu sou professor, eu não sou papagaio. Então não é? Tão simples. É uma perda. Então se há livros, porque é que eles não vão ler? Para que é preciso haver aula sobre o Brunner? Não há aula nenhuma. Aula é uma coisa impossível. E quando os meus alunos de ensino superior me começavam a desafiar, era divertido, que eu gosto de quem me desafie, que eu gosto de discutir. No fim estamos todos amigos, mas gosto de discutir. Diziam eles, professor, desculpe lá, mas é que nós fazemos planos de aula, estamos a aprender a fazer planos de aula. Eu disse, acho muito bem. Acha? Acho. Pois, é que nós depois não cumprimos o plano, nós fugimos ao plano. Fogem, mas olha que é feio fugir. Não, nós damos aulas para o aluno médio. Damos. Então, se vós dais aulas para o aluno médio, se o aluno médio faltar à escola no dia em que vós ides dar a aula, para quem é que vós ides dar a aula? Se ele não está lá? Ficavam a olhar para mim. Mas, por exemplo, se as turmas fossem mais pequenas, então dizei lá quais são as turmas pequenas em que se deve dar aula. E eles começavam 18, 16, 14, sempre aos pares. Quando chegavam a 2, diziam, professor, então 2 é uma turma, 1 já não é. Sim, pois. E para 2, vós podeis dar aula? Podemos. Para o aluno médio? Pois. Então qual é o aluno médio de 2? Está no meio dos 2? Onde é que ele está? É esta abstração de aluno médio. É impossível dar aula. Eu aqui estou a perder tempo. Porque eu não estou a ensinar. Eu estou a provocar. E aí posso poupar tempo. Porque vós estáis a interrogar. Há muita gente aqui que já não está interessada naquilo que eu estou a dizer. Mas por educação ou conformismo, está calmamente caladinha, quando deveria estar a dizer, olha, mude lá de assunto, já chega. Quando eu ia para a formação de professores, que é uma coisa impossível, não é? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Quem não sabe ensinar, faz formação de professores. E quem não sabe fazer formação de professores, faz formação de formadores. E por aí adiante. Portanto, a incompetência vai subindo. E então, eu ia para as aulas. Lá em Portugal, de repente, perceberam que os professores eram todos uns burros que precisavam de ser reciclados. E eu ia para a reciclagem. Para a reciclagem. Isto parece o lixo, não é? Para reciclar. Então, eu ia.
Então o que era? Aparecíamos lá, uns 100 professores num grande salão, e entrava um desses professores à moda antiga, que lá em Portugal ainda há, entravam com a pasta e tal, e começavam. Dewey, congruência, empatia rogeriana. Olhava para aquilo, levantava o braço. E o senhor ou a senhora dizia, o senhor quer dizer alguma coisa? Isto no meio de 100. Quero. Olha, eu ainda não fiz pergunta nenhuma, o senhor já está para aí a dar respostas. Foi logo. Eu quero que me fale, por exemplo, e dizia o que eu queria. E ele olhava para mim como quem visse um extraterrestre. E dizia assim, o senhor quer saber isso porquê? Eu explicava. E ele dizia, mas é que eu não vim preparado para falar sobre isso. Aí não? Então com licença. Ia-me embora. E já era conhecido, era nos hotéis. Quando eu chegava a essas formações, porque a minha atitude, a minha cultura não passa por aí. Porque eu também ouço a pergunta para depois dar a resposta. Não antecipo a resposta à pergunta que eu não conheço. E quando eu chegava às ações de formações seguintes, quando esse professor que vinha, lá um doutor qualquer, entrava na sala, abria uma folha, eu já sabia o que ele dizia. Quem é um senhor chamado José Pacheco, da Escola da Ponte? Eu levantava e ele dizia, pode sair. E eu ia para o hall do hotel, já era conhecido, trazia-me um copinho de vinho tinto, eu ia lendo, li os livros todos que eu quis, cá fora. Porquê é que eu ia lá para dentro ouvir aquilo que eu já sabia? Perder tempo? A aula é impossível. A aula é uma abstração. Continuando. Perguntas? Oi, professor. Eu tenho tido bastante contato com a Escola Amorim Lima. Bastante não, eu tenho tido algum contato. Eu tenho, pelo que o senhor falou, eu tenho visto algumas semelhanças com a Escola Amorim Lima, com a Escola da Ponte, mas eles têm o costume de enfatizar que eles não são uma cópia da Escola da Ponte. Tenho conversado bastante com a Ana Cristina e tudo, fui ver bastante a dinâmica da escola. Eu achava legal se o senhor falasse alguma coisa e enfatizasse as diferenças, porque eu acredito que o senhor deve saber mais do que eu. Eu acho muito interessante o projeto. É tão contrastante com o sistema educacional municipal de São Paulo, que você chega lá e você fica, nossa, que loucura. Né? Só uma coisa que na tua pergunta que eu vou contestar. Deve saber mais do que eu. Eu não sei mais do que tu. Não sei mesmo. Há bocadinho eu falava com as crianças, expliquei-lhe que os adultos não sabem mais que as crianças, sabem menos. Eu posso explicar. E depois respondo à tua pergunta. É uma historinha que está num dos livros que eu falei há pouco. Um dia numa escola houve um professor que disse, eu ensino porque eu sei mais que os meus alunos. E eu contei-lhe a anedota do Watson. Devem saber. Não sabem? Foi assim. Uma vez um menino perguntou ao pai, pai, é verdade que os pais sabem mais que os filhos? E o pai disse, com certeza, eu sei mais do que tu, eu sou adulto, aprendi muita coisa e tu não sabes. E ele respondeu para o pai, então se é verdade, quem foi que inventou a máquina a vapor? Foi o Watson ou foi o pai do Watson? Bom, a moral da história, das histórias para o meu neto Marcos, é que o meu neto Marcos conduziu-me ou reconduziu-me a lugares e tempos através do olhar dele e que eu nunca conheceria se não o seguisse. Um dia, eu já respondo, estava sentado escrevendo no computador uma das histórias e observando o meu neto Marcos. E o meu neto Marcos, de repente, fixou o olhar no horizonte. Portanto, o meu escritório em Portugal está aberto assim, um grande vidro e dá para umas montanhas. E ele fixou. E eu pus-me à altura dele, tentando perceber o que ele estava a ver. Reparei que era uma paisagem que eu me habituei a ver 20 e tal anos seguidos. Eu não conhecia a paisagem. Quando eu comecei a olhar na direção que ele estava a olhar, eu compreendi que aquela curva de montanha que eu vi ao longe não era uma montanha. Eram 3 montanhas sucessivas. Pela tonalidade do verde, eu descobri isso que não descobri durante 20 e tal anos. E depois descobri muito mais coisas que não vale agora. É muito importante fazer essas releituras. Em relação a Amorim Lima. A Amorim Lima é a única das 34 escolas que eu estou a acompanhar no Brasil que é conhecida. As outras 33, felizmente, ainda não são.
Ainda bem que a Amorim Lima diz que não tem nada a ver com a Pontes. É ótimo. Ainda bem. Quando me dizem, nós estamos a fazer como na Pontes. Eu digo, estamos. Nunca mais apareço lá. Modas pedagógicas, fujo delas. Imitações, colunagem, não quero. Agora, que a Ana foi à Ponte há 4 anos, ou lá que foi, e trouxe de lá contributos para a sua escola, ela sabe o que foi. A Ana Siqueira, a diretora, não é? Esteve em minha casa, ficou lá. Mas não é a Ponte, é a Amorim Lima, que é um pequeno milagre em Butantã, com muitos defeitos e já com alguma degradação. Mas isso depois eu vou lá um dia destes para conversar com o Gilberto, o Franchetta, aquela gente toda. Já prometi, eu vou lá muitas vezes. Não tantas quanto eles querem, porque eu não quero estar lá muito tempo. Quero que eles vão. Uma árvore não cresce à sombra de outra árvore, não é? E, portanto, eu quero que eles vão. Mas vou lá quando eles precisam. Há muita coisa que eu não concordo no que eles fazem. E não concordei que eles se dessem a conhecer. Nunca lhes perdoei e já lhes disse. Uma escola que esteja a fazer algo diferente tem que ser clandestina durante 10 anos. É o mínimo. Quando toma visibilidade pública, arrisca-se a desaparecer. Porque o maior aliado dos professores é o outro professor. O maior inimigo dos professores que fazem diferente é o outro professor. Eu sei do que falo. Temo muito pela Amorim Lima, porque eles cresceram rapidamente. Eles já estão com 800 e tal alunos dentro do projeto. 800 e tal em 2 anos e meio. É uma loucura. Ou melhor, é uma competência que eles têm. Eu não tive. Ao fim de 2 anos e meio, nós estávamos ainda com 90. 3 professores, 90 alunos. Portanto, a Amorim não é a Ponte, ainda bem que não é. É a única que é conhecida. Há muitas que eu desconheço. Se houver alguém aí que esteja a fazer coisas diferentes para melhor, seja lá o que for, com série ou sem série, com aula ou sem aula, com horário ou sem horário, não me interessa. Se estiverem a fazer coisas melhores, convidai-me que eu vou lá. Quero conhecer, quero aprender. E olhai, se tendes algumas ideias feitas sobre o que eu estou a dizer, eu vou dizer algo que vos pode surpreender. Quando me dizem, pois, inovação, o ensino tradicional não presta, o melhor método é este. Eu digo, meus amigos, quero lá saber da divisão entre tradicional e inovador, quero lá saber dos nomes que dão às coisas. Então qual é o melhor método? Eu respondo, o melhor método é o que resulta, ponto final. Quero lá saber do nome que tem. É isto. Se tem turma, não me interessa. Por exemplo, meu filho, um dos meus filhos, é professor. Outro, ninguém é perfeito. Eu disse há pouco que havia várias imperfeições. Falhei, pronto. Ele foi para professor de matemática do vestibular, que é uma coisa que eu contesto, e ele prepara para o vestibular. Maravilha. Outro defeito meu, eu fui prefeito da minha cidade. Teria de explicar porquê. Se quiseres, eu explico. Se não quiseres, não explico. Tem a ver com a ponte. Mas pronto, já respondi. Mais perguntas? Acho eu que respondi. Senão... Como é o processo de aprendizagem no barracão da ponte, com todas as séries em conjunto? Como que é isso? Como é? Não há um modo único. Há modos. Uma criança que saiba o que quer, que seja autónoma, responsável, solidária, ela escolhe o que quer aprender, com quem, quando e como. Se uma criança ou jovem chega de outra escola sem saber o que é liberdade, confundindo a liberdade da ponte com libertinagem e licenciosidade, ela faz o que eu lhe mando. A autoridade. Porque não é o faz de conta da liberdade. Quando uma criança é autónoma, ela faz perguntas. Por exemplo, professor, o cristal de quartzo é um ser vivo? Como eles nos ensinam. E eu respondi, não, é um ser não vivo. E a criança pergunta, então se é um ser não vivo, como é que o professor diz que é um ser vivo? E eu respondi, é um ser que nasce, cresce, alimenta-se, reproduz-se e morre. É essa a definição que está nos manuais. E o aluno disse-me, professor, mas o quartzo nasceu. Nasceu.
há trilhões de anos, numa era geológica qualquer. Reproduziu-se. Que eu vi os cristais de quartzo. Reproduziu-se. E morre. Quando deixar de ter força, energia, o relógio para. Quando ele morrer. Então o cristal de quartzo é um ser vivo. E eu caí em mim e disse, lá estou eu. Aproveito para dizer, na ponte, todos os professores são especialistas. E como eu não era especialista em geologia ou em ciências, eu respondi erradamente, pensando que estava correto. O aluno, no final do processo de descoberta, metodologia, trabalho de projeto, técnica, solução de problemas, portfólio, não vou falar sobre isso, sabem isso. Ele tinha escrito, ser vivo é o ser que tem capacidade trófica. Esta é a definição de ser vivo. É o ser que transforma alimento em energia. E o cristal de quartzo não consegue fazer isso. Ok. Porquê é que eu digo isto? Porque as crianças partem de interrogações. E os professores compreendem que não sabem tudo. E têm oportunidades de aprender enquanto as crianças aprendem. Tudo o que eu sei, ou quase tudo, foi aprendido com criança. Enquanto elas aprendiam, eu aprendia também e ensinava. Quando elas me perguntaram por onde respiram as árvores quando não têm folhas, vós sabeis? Não? Querem saber? Fazei um projeto com crianças e ir aprender. E a questão é, não deis o peixe, ensinai a pescar, não é? A questão é que eu fui aprender, eu sei por onde respiram as árvores, mas naquela altura não sabia. Construí um projeto de pesquisa e fui trabalhar com eles. Professor, porquê é que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão? Boa pergunta. E como é que tu achas que é? Na outra escola disseram que havia uns maus lá no Afeganistão que bateram numas pessoas e depois os Estados Unidos mandaram lá uns soldados para pôr aquilo em democracia. Assim, foi isso? Foi. Então vamos ver se foi. Vamos ver se foi. Então eles foram ver se foi. E não foi nada disso. Numa guerra não há inocentes. São todos culpados. Uma guerra não resolve nada. É apenas uma estratégia de um tempo onde os homens ainda têm prisões, tribunais. Uma sociedade da proto-história do homem. E então eles descobriram e puseram no portfólio no final. Durante a pesquisa, nós compreendemos, quando estudamos os adjetivos em inglês, porque eles trabalham as disciplinas todas nos projetos, compreendemos que a palavra bad, o adjetivo bad, mau, se pode escrever com B de Bin Laden, mas também com B de Bush. Pois é, senso crítico, metacognição, processos complexos de pensamento. Pois é. Mas para além disso, eles fizeram algo espantoso nesse projeto. Já agora eu estou a falar de projetos à sorte. Eles compreenderam que havia uma cultura própria no Afeganistão, a cultura Pashtun, e foram compreender a espiritualidade dessa cultura, a musicalidade dessa cultura, tudo respeitando essa cultura, compreendendo essa cultura e assim se integraram melhor na sua cultura. E estão aí algumas perguntas que eu vou parar, porque agora é que eu começaria a falar sobre autoplanificação, autoavaliação, mas isso depois poderei mandar-vos por e-mail, muita coisa que eu lá tenho, tá bom? Portfólios e tal. Eu não sei quem vai falar a seguir, há alguns braços levantados. Eu não sei qual era o primeiro, não sei. Dou primeiro lugar às senhoras ou aos homens? Às senhoras, não é? Eu gostaria de saber como é o dia a dia na ponte, desde que a criança chega na escola até a hora que ela vai embora. Eu gostaria de saber sobre o que você acha que a pedagogia espírita tem a ver com o seu trabalho hoje. Duas perguntas de resposta rápida. Primeira, o que é que um aluno faz durante um dia na ponte? Não sei. Se me perguntarem o que é que o Zé Miguel faz, eu vou ao portfólio do Zé Miguel e vejo o que ele fez. Não sei. Depende do que ele quiser fazer. É uma resposta muito mazinha, mas nós vamos continuar por e-mail conversando. Mas posso dizer-vos que eles fazem assim. Formulam perguntas, constroem projetos, constituem grupos de pesquisa,
Fazem protocolos de pesquisa, bibliografia. Alô? Sim. Fazem protocolos de pesquisa e quando compreendem que sabem algo, querem ser avaliados. O aluno na ponta avalia-se quando quer. Por isso é que não há dois a avaliar-se ao mesmo tempo. Não é possível fazer prova, porque cada um avalia-se no momento em que sente que é capaz de mostrar um conhecimento, uma competência, uma destreza, uma capacidade. E cada um no seu momento, que é diferente do momento do outro. Por isso é que eu digo que aluno e, portanto, não responde. A segunda, ainda é mais rápida. O que é que tem a pedagogia espírita a ver connosco? Tudo. Tudo que tem do apelo à liberdade. Por exemplo, do apelo ao que é mais humano, que é a espiritualidade. A transcendência, ok? Aliás, há coisas que me assustam ali. Eu vou dizer-vos um bocadinho para ficares a perceber do que eu falo. É raro o dia que eu estou na ponta e não choro. Choro imenso. Parece, sei lá o quê. Estou a ficar piegas, velho. Mas choro no banheiro. Eu não choro à frente dos meninos. E choro porquê? Porque me comovo. Estou a falar de espiritualidade, ok? Quando eu passo por um grupo, eu vou descrever o grupo muito rapidamente, porque assim já trato um assunto que não me perguntaram, mas fica já falado, que é o trabalho coletivo, cooperativo, em grupo heterogéneo, etc. As crianças fazem autoplanificação, já falei há bocadinho. Teria de explicar em episódios, não vai haver tempo, eu acho que não vai haver. Acho que não. Se houver, eu ainda conto. Mas vamos lá ver. Para perceberes como é que aquilo funciona. Estava um grupo. Imaginai um galpão deste tamanho, com cerca de 100 crianças, entre os 5 e os 19 anos, 20, por aí, jovens, com música ao fundo, baixinho, música. Eles ouvem música. Não é por acaso. Não é por acaso. A primeira vez, eu já conto a história, lembrei-me da história do Marco, do André e da Inês, para falar de espiritualidade. Marco, André, Inês. Se não esqueço-me. Agora vou fazer uma ligeira curva no discurso. Há uns anos atrás, eu pensava assim: estes jovens estão a ser vítimas de subdesenvolvimento espiritual. Porquê é que eu pensava assim? Por exemplo, e num domínio extremamente simples de entender, eles não desenvolviam a emoção tanto quanto podiam. A emoção não. A capacidade de se emocionar, mas ao nível da arte. Na música, por exemplo. Não entendiam, senão, aquela música de 11ª qualidade que lhe davam na rádio. E um dia eu disse: Zé, vais ter que pôr um ponto final nisto. Ou um ponto de início. Peguei num disco das 4 estações de Vivaldi. Disco, ainda era vinil. Isto foi em 70 e tal. Peguei no meu giradiscos, levei para a escola. Pousei a agulha e começou. Tan, 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 tan. E os meus alunos viraram, os nossos alunos, viraram-se para mim e disseram: ui, professor, desliga essa porcaria, música para dormir. Oh. E uma professora veio ter comigo e disse: ó Zé, isso é uma violência, os alunos não gostam, vais passar isso. Passo, e eu é que mando, tenho autoridade, eles vão ter que ouvir isto até ao fim do dia. E acabou. Elas ficaram bravas comigo. Mais tarde eu expliquei: quem não conhece, não ama. Só se ama o que se conhece. Paracelso, Nietzsche, disseram isso. Se eu nunca tivesse dado a conhecer a música dita erudita ou clássica, neste caso barroca ou renascentista, eles nunca teriam entendido a música diferente daquela que eles conheciam. Durante muito tempo eles ouviram, até que fechavam os olhos e entoavam o segundo andamento do terceiro concerto. De olhos fechados, quando já nem havia música. E hoje muitos dos alunos são melómanos. Trocam figurinha comigo. Ainda há pouco tempo houve um que trocou comigo o Canção da Terra de Mahler, através de cantores que eu precisava e que ele não conhecia também. Que eu tinha. Fomos trocando figurinha de óperas. Eu sou um maluco por ópera, mas isso não vem ao caso. Esses alunos desenvolveram a sensibilidade, o sentido estético a um nível que vós nem imaginais. E que não teriam desenvolvido se não lhes fosse dado a conhecer.
Por isso é que eles ouvem música, pedem música e não ouvem só clássicos. Porque há boa música em qualquer género musical. Já agora, conhecem Céu-Mar? Céu-Mar. Foi a última descoberta no Brasil. Os brasileiros não conhecem. Conhecem Céu-Mar, que canta a música do Zé Cabaleiro, do Fagner. Lindo. Simplicidade. Muito mais. Lindo. Céu-Mar. Mas há muitos. Por exemplo, a última peça que eles ouviram era de jazz. Jazz. Chet Baker. Ouviram? Ok, mas adiante. Vamos então à história do desenvolvimento. Que eu agora estou a ficar... Eu ando muito cansado. Se vós começares a ficar cansado, já acabou. Porque eu começo a ficar assim... Eu sinto. E se eu sinto, vós começais a sentir. Que isto é tudo transferência de energia. Já sabem o que é. Ok? Eu começo a ficar... Quando vires que o velhinho está quase a desmaiar, para aí. Vai embora. Vai tomar um chazinho. Ok? É que eu ando numa louca corrida e de vez em quando começo a sentir... Aqui há dias desmaiei. Para perceberem onde é que vai. Porque tive o cuidado de me sentar antes de desligar. E a pessoa que estava ao meu lado entendeu e começou a conversar e eu... Um frio, dá uma aflição. Ficamos um suor frio. Horroroso. Não queiram chegar à minha idade. Bom, ok, vamos adiante. Então é assim. Para verem como é que funciona nessa transmissão que se processa num domínio que a escola não contempla. Marco, André, Inês. Um momento entre muitos. Eu passei pelo grupo e vi que eles estavam envolvidos, os três, numa coisa que eu não entendi o que era. Não me perturbei. Mas passado um bocadinho, voltei a passar. Eu sou muito curioso. Então fui junto da Inês, que estava já a trabalhar sozinha, porque eles no grupo têm tempo de trabalho individual, tempo de trabalho de pares e tempo de trabalho de grupo. Então a Inês estava... esqueci-me de descrever os alunos. Inês, filha de um advogado, de uma advogada e de um juiz. É uma criança que traz gel no cabelo. O Marco, filho de uma prostituta que não tinha casa, traz piolho. Junto ao piolho com gel e o gel com piolho. André, terceiro elemento. André, síndrome de Down. Há 2 meses na escola. Só tinha chegado há 2 meses. Estão a ver a mistura? Como as crianças são todas belas, independentemente da origem social. Lindas. Bem, o Marco, atenção. O Marco era um miúdo complicado. Ele dizia-me, sabe, professor, eu chego tarde à escola, sabe porquê? E explicou-me a vida dele. Filho de uma prostituta, tinha sido expulso de outra escola e dizia-me, olha, professor, eu tenho um padastro, que é meu pai, mas que diz que não é. E quando ele ia lá à casa, ele ficava com a minha mãe, dentro de casa, durante muito tempo. E a minha mãe tinha que estar lá dentro. Mas como eu não podia estar lá dentro, eu estava cá fora. E olha, estava tão frio naquelas noites de inverno. Eu batia ao dente até às 2 ou 3 da manhã, porque o meu padastro estava com a minha mãe. Para eu poder ter dinheiro para comer no dia seguinte. E eu dizia, mas porquê é que tu chegas tarde à escola? Este é um marco que eu estou a definir. Ele dizia-me, olha, professor, eu chego tarde porque eu tive uma irmãzinha do meu pai. E como é que foi? Quando eu perguntei ao meu pai se podia ver a minha irmãzinha, ele disse-me, ao meu filho assim, tu nem penses em aproximar-te da minha filha, que eu mato-te. E ele então continuou dizendo, e eu nunca pude falar com a minha irmãzinha. Mas não pudeste porquê? Porque ela foi atropelada por um carro e morreu. E eu disse, mas porquê é que tu chegas tarde à escola? E ele explicou-me, sabes, professor, eu de manhã acordo, saio de casa, vou a um quintal e roubo umas flores, vou ao cemitério e salto o muro e ponho as flores na campa da minha irmã e fico a falar com ela. E digo-lhe sempre isto, quando eu crescer, irmãzinha, eu vou matar o meu pai, vou matar o nosso pai, eu vou comprar uma pistola. Este Marco, um desgraçado, nunca ninguém lhe tinha perguntado porque é que era violento. Diziam que ele era um moço violento, tinha 14 anos. Então, estava a Inês, o Marco e o André. Perguntei à Inês, o que está a acontecer? E a Inês disse-me, olha, professor,
o Marco está a ensinar uma coisa ao André, mas tu pergunta-lhe que ele explica-te. Eu pedi, Marco, importas-te explicar? Ele diz assim, sabes, professor, eu ontem saí da escola muito preocupado, porque o André não estava a entender isto. Fui para casa, peguei num cartucho, sabem que é um cartucho? De pôr arroz e feijão, antigamente, saco de papel, que ele não tinha papel em casa. E peguei num lápis que eu tinha lá e fiz uma fichinha para ensinar ao André. Hoje cheguei, ensinei e ele já sabe, professor. E aí vai ele para o banheiro chorar. Chorar é uma coisa maravilhosa. Eu ontem estive com um amigo meu em Curitiba que me dizia, Zé Pacheco, muitas vezes eu interrompo os e-mails porque eu estou a chorar e o teclado fica molhado. E eu disse, olha, não vou dizer o nome, ainda bem, porque quando somos pequenos e somos homens, educam-nos para não chorar. Chorar é feio, não é de um homem. Chorar é a coisa mais maravilhosa que existe. É essa libertação pela lágrima, ou esse sentimento de transcendência que aquelas crianças me transmitiram, que se passa a todo momento dentro da ponte e que é a essência do projeto. Saber matemática é importante para ser cidadão, mais importante é sentir o outro, e é isso que acontece na ponte a todo momento. A todo momento. Não sei se foi claro. Mais perguntas? Nós gostaríamos de saber, um grupinho aqui, a respeito dessa comissão de ajuda. Eu acho que essa experiência que o senhor relatou já é a própria, mas nós percebemos que tem algum outro encaminhamento. Como é que foi criada? Como é que é essa acolhida com uma pessoa como o André, que o senhor relatou no início da sua fala, por gentileza? Eu vou contar uma história que alguém aqui já conhece, talvez alguns já tenham ouvido contar, mas que é a criação da Comissão de Ajuda. E eu só sei esta, porque é esta. Onde aconteceu a Comissão de Ajuda foi nesta. Marco, já contei quem é o Marco, expulso das outras escolas. No Acho Mal, há muitos anos atrás, no Acho Mal, apareceu muita queixa contra o Marco. O Acho Mal é uma lista do que está errado. Os alunos vão lá e escrevem. O Marco, este Marco que eu falei, foi para tribunal. Porque nessa altura as crianças macaqueavam os adultos. Ainda havia tribunal. Crime e castigo. Se o Marco tinha cuspido, insultado, batido, foi para tribunal. Falou o advogado de ataque. 200 crianças, muitos visitantes, professores, imaginei a cena. Sexta-feira à tarde, tribunal. Advogado de ataque acabou com o Marco. E eu pensei, o Marco vai ser punido. São as crianças que instituem os direitos e os deveres, no princípio de cada ano. Direitos e deveres. E quando não se cumprem os deveres, eles privam dos direitos. E o Marco ainda não tinha feito a reciclagem dos afetos. Estava muito no início. Isto que eu contei já foi depois. O que eu contei há pouco já foi depois. O Marco, se fosse castigado, iria embora. Nunca mais apareceria na escola. Que ele não ia obedecer ao castigo. Eu estava preocupado. Direitos e deveres. Já agora, aproveito para falar disso muito rápido. E depois continuo a história. As crianças definem direitos e deveres. Por exemplo, chega lá um jovem com 16 anos e diz, no princípio do ano, proponho mais um direito. O direito a namorar dentro da escola. Discussão. Passou. A maioria aprovou. Esse moço, que está naquela idade, não é que a gente sabe, propõe outra coisa. Para além de namorar, proponho que se possa dar beijinho dentro da escola. Vai para a discussão. E como a maioria são crianças muito pequeninas, eu fui vendo como é que elas reagiam no intervalo quando estavam a discutir a proposta. E era assim dar beijinhos nas meninas, que nojo. Bom, quando eles têm 7, 8 anos é um nojo. Quando chegam aos 15, 16, é diferente. Bom, então, o que aconteceu foi que houve ali um embate de interesses. A maioria não aprovou o beijinho. E então não foi aprovado. Portanto, direitos e deveres. Voltando ao Marco e ao tribunal. Imaginai agora a cena que eu não sei descrever rapidamente, cá vai. Advogado de ataque. Chamava-se advogado de ataque. Um libelo acusatório de derrubar o Marco. E o Marco ali à frente. Veio o advogado de defesa que tinha sido nomeado pelo Marco.
Portanto, o réu tinha direito a nomear o advogado. O Marco, como era muito esperto, nomeou um advogado ideal. Gago. Então o Gago começa. O julgamento ia durar a tarde toda. Era o que o Marco queria. Dizer que eles não são inteligentes. Mas o tribunal também não era burro. E disse, chup, calou. Vítor, o Gago chamava-se Vítor, vai-te sentar. Tu, virou-se para uma criança que estava na primeira fila, tu vais ser advogado de defesa. Eu disse, se o Marco já estava mal, pior ficou. A criancinha de 7 aninhos, que não se preparou para defender, o que é que ela vai dizer? A menina levantou-se. Isto é impossível. Eu tenho pena, porque nós temos muitos vídeos feitos. Eu gostaria de ter um vídeo de alguns momentos como este, e não tenho. Então a criancinha levantou-se, deu assim 2 voltas, um silêncio enorme, e ela vira-se para o povo e diz assim, vós andais na catequese, lá na igreja, toda a gente andamos, vós não ouvis dizer amai-vos uns aos outros? Toda a gente. E eu a pensar cá para mim, por este caminho não vais a lado nenhum, que ninguém se comove, mas pronto. Então ela diz a seguir isto. Eu ouvi dizer que o Marco cospe, que o Marco joga pedra, que o Marco maltrata, que o Marco bate, que o Marco é mau. O Marco não precisa que digam que é mau. O Marco precisa de quem o ajuda a ser bom. Alguém aqui ajudou o Marco a ser bom? Ei, Jesus! Bem, nessa altura, eu não sei reproduzir. Nessa altura, eu acho que muitos adultos saíram e foram lá para fora fungar e chorar. Foi de uma intensidade que eu ouvi atrás de mim e foram embora. Como é que um fedelho daquele, uma pequenina de 7 anos, manifesta um desenvolvimento sociomoral e espiritual tão elevado? É por isso que nós temos tantas recompensas quando semeamos. Nós tínhamos semeado aquilo e estávamos a colher. Já agora lembrai-me, meus amigos, para vos contar uma história que vós ides pensar que é mentira, que eu acho que devo contar. Tem muita espiritualidade e eu penso que é importante. Lembrei-me agora dela, que nunca contei, acho eu, se contei foi uma vez. E gostaria de vos contar a história do meu cunhado Paulo. Lembrei-me disso, por favor. Que eu, mesmo que não tenha perguntado, agora faço questão de dizer que é muito bonito. Bom, concluindo. Então a criança acaba esta pergunta, toda a gente fica calada a olhar para o chão, ninguém tinha ajudado o Marco, e ela diz, eu proponho que se acabe com o tribunal que não serve para nada e que se crie uma comissão de ajuda. Eu olhei para ela e ela diz, que sejam fadas orianas. Bom, agora tenho que explicar o que é fada oriana. E eles tinham estudado, como eles não têm manuais iguais para todos, não têm cartilhas, eles leem obras de autores. Eles tinham lido a obra da Sofia do Melo Brainer. E uma das obras é a fada oriana, que é uma fada, a história é rápida, é uma fada que cuida dos animais e das pessoas do bosque. Tem umas asas, protege. Um dia, a fada oriana faz como Narciso, nas águas. Envaidece-se, esquece-se dos outros, pensa só em si própria, e então a fada madrinha retira-lhe as asas de castigo. E ela deixa de poder ajudar. E um dia, a velhinha do bosque, que ela cuidava, foi para a beira de um precipício. E deu um passo em frente e despenhou-se no precipício. A fada oriana olhou aquilo, esqueceu-se que já não tinha as asas mágicas e lançou-se para salvar a velhinha. Iam morrer as duas. Aí a fada madrinha devolveu as asas à fada oriana e salvaram-se. Estão a ver a metáfora que é muito bonita. Então o que é que aquela menina disse? Quero fadas orianas para cuidar do Marco. Uma comissão de ajuda. Eu disse assim cá para mim, isto não vai resultar. O Marco, moço de rua, moço de andar a bater em professores, vai andar a... Não. Isto foi sexta-feira à tarde. Segunda-feira de manhã, eu pus-me no meu cantinho da malandrice, que era um cantinho que eu tinha, que se via tudo sem ser visto. Eu pus-me lá à espera que o Marco chegasse à escola para ver o que ia acontecer. Pensava eu, o Marco vai continuar a fazer o que sempre fez, o seu desporto favorito, jogar pedra, dar pontapé, cuspir. O Marco entrou, efetivamente, logo que pôde, pega na pedrinha e vai. Quando ele ia mandar, à volta dele estavam uns 10 alunos. Ó Marco, tu vais atirar a pedra,
tu és bom, Marco, tu és bom rapaz, tu estás doente, nós somos a comissão de ajuda, queres que te ajude, Marco? Ele olhou, tirou a pedra ao chão, eu a vê-lo, subiu um bocadinho, andou por lá e tal, de repente olhou para a bunda de uma menina e vai de mandar um pontapé. Quando ele ia alçar a perna, estavam uns tantos à volta. Oh, Marco, tu és bom rapaz, Marco. Nós estamos aqui para te ajudar, somos a comissão de ajuda. Precisas de ajuda, Marco? Imaginam o que é o Marco ter a toda a hora aquelas pestes à volta. Oh, Marco, tu és bom, oh, Marco. Aquele malandro deixou de ser mau, passou a ser bom, desistiu de ser mau. Olhai a inteligência das crianças. A comissão de ajuda foi instituída nesse dia. Quando chega algum aluno de outra escola que bate em toda a gente, que traz um potencial de violência tremendo, que lhe foi induzido, que ninguém nasce mal, então a criança ou o jovem chega e imediatamente tem uma comissão de ajuda. Imediatamente tem um professor tutor. Imediatamente tem um grupo de acolhimento. Imediatamente tem montes de professores que se preocupam com a pessoa que ele é. E a partir daí o milagre acontece. É isto a comissão de ajuda. Bom, então posso contar a história do meu cunhado? Posso? Que é rápida. Então cá vai. Para verdes como nós recebemos aquilo que nem merecemos. Porque nós temos de cumprir a nossa missão, seja qual for, sem esperar resposta ou recompensa. Eu posso dizer-vos que eu sou um privilegiado. E vou provar-vos que sou. E se um dia fordes a Portugal, eu provo que esta história é verídica. Porque parece impossível. Cá vai. Um dia, eu sou o irmão mais velho de muitos irmãos. E um dia, eu estava a conversar com o meu cunhado Paulo, que é mais novo do que eu, 14 anos. E ele disse-me assim, ó Senhor José, a gente está mesmo velha, não é? Ó Senhor José, eu trato a gente por tu, mas ele tratava-me por Senhor José. A sua sobrinha, Catarina, vai para a escola. Qual é a escola que você me recomenda? Havia 2 escolas. O que é que a gente responde? Eu respondi como qualquer professor responde. Ó Paulo, qualquer escola tem bons professores. Podes mandar a tua filha para qualquer das escolas, que há sempre bons professores. E ele vira-se para mim e diz, não é bem assim. E aí eu pus o meu ouvido à espreita, que eu gosto é de ouvir histórias. Ele diz assim, não é bem assim, porque o senhor José sabe que eu vim da grande miséria. Eu fui miúdo de rua, pé descalço, cheio de piolhos. E quando fui para a escola, o que me valeu foi ter um professor que cuidou de mim. Cuidava de muitos, cuidava de todos. Tratava-nos bem, limpava-nos os piolhos, limpava-nos o ranho, vestia-nos, trazia roupa, dava-nos calçado, levava-nos a passear, fazia coisas muito interessantes. Eu, maravilhosa, que professor maravilhoso. Então diz-me lá, e como é que tu dizes que não são todos os professores iguais? Dizem, não são não, porque depois tive uma professora que foi uma cabra. Explica lá o que é isso. Diz ele, é que esse professor um dia chegou à escola e disse a cada um de nós, baixou-se à nossa altura e explicou que tinha de ir embora, que não podia continuar porque a polícia política o tinha prendido e ele ia para a guerra. Eu disse, e como é que foi depois? Depois ele foi embora. E veio uma professora que era uma cabra, pegou em mim e mais 5, pôs-nos ao fundo da sala, chamava-nos porcos, pilhosos, que nós cheirávamos mal, que nunca íamos aprender, e eu fui-me embora, nem a primeira série fiz, só fiz em adulto. E eu fiquei espantado. Então voltei ao professor e disse, olha lá, mas conta-me lá coisas sobre o professor. Como é que ele era? Ele tocava violão, cantava connosco, levava-nos a jogar a bola, ensinava-nos a ler sem sabermos as letras. É? Olha que engraçado. E como é que ele era? E ele diz assim, olha, era assim da sua altura. Tinha o cabelo pelo fundo das costas. Uns óculos a John Lennon. Andava todo vestido de preto, sempre com jeans e sandálias. Eu disse assim, em que ano é que tu andaste na escola? Em que escola é que tu andaste? Na escola da Torrinha, no Porto. Em que ano foste para a escola? Em 72. E aí ficámos um a olhar para o outro, em silêncio. Eu tinha sido o professor do Paulo. Eu não sei onde é que está. Pode aqui levantar atrás. o braço. Lá atrás. Já estou.
São tantos braços, mas é algum deles. Professor, uma pergunta. Se as crianças são livres na escola, para elas aprenderem o que quiserem, como que é a alfabetização delas, para elas aprenderem a ler e escrever, bem no início? Alfabetização. Anda por aí uma discussão entre os adeptos do método fónico e os adeptos do método construtivista, que eu não sei o que é. Nunca vi nenhum método construtivista. Essa discussão é uma discussão dicotómica, maniqueísta, inútil, bizantina. Só serve para confundir ainda mais os professores. Porque não há um método ideal. O melhor método é o que se ajusta a cada criança. Pode ser o fónico, pode ser um método global, pode ser um método fonomímico, pode ser um método silábico, pode ser um método natural. É preciso que o professor esteja capacitado para ensinar cada um naquilo que cada um precisa. Por isso é que é preciso que haja, desde o primeiro ano do fundamental, especialistas em alfabetização. Cá vai uma proposta para a alteração dos planos curriculares. E para a própria organização da escola. Talvez quando descobrirem que isto é necessário, já muitas gerações de brasileiros tenham sido condenadas ao analfabetismo. E isso é que é grave. Assim como a progressão automática, que mandam para aí uns palermas a falar que não sabem o que dizem. Mas isso não me perguntaram sobre a avaliação, não vou falar. Mas voltando à alfabetização. Aquelas crianças e jovens da Ponte que não tinham aprendido porque o modo como lhe ensinaram foi um só. Fónico. Peu a pau, titi, do popó, do cucu, de chachá, de xixi. Qual é a criança que aos 7 anos diz popó? Não diz automóvel, mas é obrigado a dizer popó. Eu fui aprender a ser especialista. Estudei psicologia e outras matérias e estudei metodologias. Fundamentação teórica, procedimentos, instrumental. Sei trabalhar de 10 maneiras diferentes. Método natural, método global de contos, método global de frases, método global de palavras, método Jean-Curie, método fonomímico, método fonossintético, método silábico misto e fónico. E já aprendi mais 2, para além do tijolô, do tujalé. Ok. Quando começavam a chegar as crianças para aprender a ler, eu em cada uma delas fazia o levantamento de repertório linguístico. Isto é, quantas palavras eles leem associadas a objetos e conceitos. Mostravam uma embalagem de iogurte e eles diziam ioplé. Escrevia ioplé no dia seguinte no quadro, sem a embalagem do iogurte. E elas, ioplé. Mudava o rótulo ao iogurte e eles diziam Danone. Xuxa. Eles sabiam. Encontrei uma criança que sabia ler 400 palavras. Porque é que uma criança, sabendo ler, os obrigamos a dizer peu a pau, pipi do popó. Mais ainda, para além disso, cada criança tem o seu ritmo próprio. Quando me perguntam qual é a idade de alfabetizar, lá estamos nós em abstrações. Quando é que o aluno deve ser alfabetizado? Eu pergunto, qual aluno? O Manuel, que tem 4 anos e já é capaz de aprender a ler? Ou o Joaquim, que tem 9 anos e ainda não consegue aprender a ler? Qual é a idade? Não há idade. É de cada um. Segunda questão. Já agora vou dizer-vos. Estou a fazer um projeto de pesquisa em que estou a acompanhar em vídeo uma criança de 2 anos e 5 meses. Sublinhai. 2 anos e 5 meses. Sabe ler. O último vídeo que eu tenho é isto. Propus à mãe, isto foi trabalhado com a mãe, desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu não, porque há aquele período em que não é possível. Pedi à mãe que quando o menino fosse banhar-se, lá para a banheira, que trocasse os rótulos dos objetos do banheiro. E ela trocou. Pegou do rótulo do sabonete, passou para a esponja, da esponja para o espelho, do espelho para o teto, do teto passou para o pente, trocou os rótulos todos. E então o vídeo é muito bonito. Está a criança na água, 2 anos e 5 meses. E de repente para, começa-se a rir e diz assim,
Está mal, está mal. E então a mãe vai mudando os rótulos e ele, dizendo, está bem, está mal. Até que está tudo no lugar e ele, está bem. Ele sabe todas as palavras, identifica todos os objetos. 2 anos e 5 meses. Continuando, eu fazia o levantamento do repertório linguístico, respeitava o ritmo de cada um, veria das condições ao nível da psicologia, da cognição ou da linguagem, em que ponto é que a criança estava, como ela hierarquizava conceitos, etc, etc. Especialista em alfabetização. E aquilo que levava 1 ano e meio a aprender quando eu ensinava pelo método fónico, que é o único ainda hoje em Portugal, praticamente, há algumas escolas que fazem o natural de Freiné, mas pouco, e pouco mais existe, é o fónico. Então, aquilo que levava 1 ano e meio, que ao fim de 1 ano e meio, quando eu ensinava a ler pelo método fónico, que ainda hoje continua a ser o predominante, as crianças ao fim de 1 ano e meio ainda estavam a aprender os casos especiais de leitura, os grupos consonânticos, o que, o fle, o tri, o pre. Ao fim de 1 ano e meio. Quando eu comecei a ensinar a cada uma, como cada qual, o máximo que levei até hoje foi 6 meses. Mais ainda, eles não leem o vu, viu, a uva. Não. Leem o vu, viu, a uva. Ou melhor, não leem essas frases idiotas. Leem textos. Explicam os textos. Mas, quando eu já estava capacitado para ensinar a ler e escrever, não era suficiente. O que é que faltava? Explicar aos pais. Se nós começássemos a trabalhar diferente, sem autorização e apoio dos pais, daríamos um passo à frente, um grande tombo e 20 passos atrás. Os pais não deixam e têm todo o direito de não deixar. Temos que lhes explicar para que eles entendam, porque são pessoas inteligentes e amam os filhos, e os professores são pessoas inteligentes e amam os alunos. Então fomos para reuniões. Reunião ao sábado à tarde. Explicamos tudo. Nós explicamos aos pais tudo. O que é a avaliação formativa, contínua, sistemática, centrada em processo, etc. Aos pais o que é o behaviorismo, o que é a avaliação criterial. Explicamos aos pais tudo para podermos fazer. E a seguir, explicar aos pais como é que os filhos iam aprender a ler sem saber as letras. É o diabo. Ao fim de 2 reuniões, num sábado à tarde, eu estava desesperado. Porque havia lá um homem, que já morreu, isto parece um velório, mas é mesmo assim, o senhor Mário, que era um homem inteligentíssimo. Era ele, era o Sr. Abílio. Lembrei-me para falar do Abílio, que é muito importante e é rápido, no final, do Abílio. Que era um homem que nem sequer tinha feito a primeira série, era muito culto, e eu explico porque é que eu falo do Abílio. Quem quiser, lembra-me, se não lembrar, ficam sem saber. Mas continuando. O senhor Mário vira-se para mim, no meio dos pais todos, estão a ver os pais, os professores, eu ali no meio. Diz ele, ó professor, o senhor desculpe, nós acreditamos em si, porque vós já tendes feito muitas coisas que nós não acreditávamos e resultou. Agora, que o meu filho Rui, que vem agora para a escola, vá aprender a ler sem saber as letras, desculpe lá, eu não posso acreditar. Porque nós, quando andamos na escola, só podemos aprender a ler depois de sabermos as letras. Sem saber letras, ninguém aprende a ler. Toma lá. A representação que o pai faz da escola é aquela. E os outros pais todos, pois. E eu, pois, o rei que me parte. O que é que eu vou fazer? Tive eu a formar-me, a estudar psicologia. Para quê? Bom, de repente veio uma ideia à cabeça e disse, ó Sr. Mário, desculpe lá. Quando o seu filho começou a falar, qual foi a primeira palavra que ele disse? E o Sr. Mário aí ficou com o rosto cor-de-rosa, encheu-se um sorriso e disse, ai professor, foi tão bonito. O que foi? O meu filho, a primeira palavra que disse foi papá. Fiquei tão contente. Ficou contente? Eu ficaria muito zangado. Porquê? Eu diria logo ao meu filho, parou, diga comigo, um P e um A, pá. Um P e um A, pá. E agora junto, pá, pá. Diz o senhor Mário para mim, ó professor, você pensa que eu sou maluco? E você pensa que eu sou maluco? Não quis dizer. Houve um silêncio. E diz o senhor Mário, ó professor, diga-me lá uma coisa. Se nós deixarmos vós fazerdes isso, quanto tempo é que o meu filho vai precisar para aprender a ler?
E eu, de repente, compreendi que tinha de jogar na lei do mercado. Oferta e procura, tinha que vender um produto mais barato. Se leva ano e meio, eu tenho que dizer menos. E saiu-me uma coisa assim. 6 meses. As minhas colegas olharam para mim, este gajo ficou maluco. 6 meses. E eu já tinha dito, acabou. E ele, 6 meses? Então nas outras escolas levam 1 ano e meio. Aqui vai. O meu filho não é mais inteligente. 6 meses. Quando vieram as criancinhas, em setembro, aquilo foi a mata-cavalos. Tinha que ser em 6 meses. Bom, o filho do Sr. Mário aprendeu a ler em 3 meses. Método global de contos. E agora reparei, o Mário, cheio de vaidade, com um filho que já sabia ler, ia para o botequim ler o jornal desportivo ao sábado à tarde, discutir futebol com os amigos. Amigos que tinham filhos na primeira série a aprender a ler, da mesma idade do filho do Mário. Então ele pegava no jornal desportivo, metia debaixo do braço, ao sábado à tarde, dava a mão ao Rui, ao filho, e lá ia para o botequim todo contente. Chegava ao botequim, sentava-se e dizia, ó Rui, lê o jornal para os senhores ouvir, lê, mostra. E os amigos do Mário diziam, estás a brincar connosco? O teu filho não foi agora para a escola? Foi. Os nossos também foram. E o teu filho já sabe ler? Já sabe. Não pode ser. Então os nossos ainda estão a dar o P e o T do popó do pipi. E o teu filho já sabe ler? Já sabe. Ora, põe-no lá a ler. E o Rui pegava no jornal e lia a notícia do futebol. Aos tantos minutos da segunda parte, Zidane centrou sob a grande área, Thierry Henry meteu a bota. Ok. Já sei. Ontem fizeram comigo uma grande maldade. Neste dístico, eu ontem estive numa fala em Curitiba, puseram José Pacheco e por baixo Argentina. Eu disse, se me queriam pôr daqui para fora, poderiam dizer logo que eu iria. Tá bom. Vamos acabar. Nunca acaba. A gente vai continuar. Já agora fica rapidamente com uma frasezinha da Clarice Lispector, que não tenho tempo para mais. Do Abílio. Então fica o Abílio em vez da Clarice Lispector. O senhor Abílio... Não, a Clarice Lispector depois fica para a próxima. O senhor Abílio, que já passou da hora. O senhor Abílio era um homem que andava lá pela escola, à volta. Era um homem que não tinha a primeira série, era muito culto. Eu ouvia-o muito. E um dia ele disse, professor, eu sei o que é que se passa nesta escola. Eu, porquê? Porque eu já entendi como é que os professores são. Então, como é? Diz ele, eu vou-lhe contar uma história. É que, o que eu vou dizer, a história é já rápida, mas vou dizer o que é que ele quis dizer. Ele compreendeu que na minha escola o trabalho era solidário, um por todos, todos por um, e que todos iriam juntos, ninguém ia à frente para depois outros irem a seguir. Não, todos juntos. Um projeto é uma obra coletiva. Então diz o Abílio assim, ele já morreu também. Dizia ele, olha professor, no tempo em que eu queria ganhar a minha vida fazendo viagens de ônibus para a Espanha, na véspera da viagem, vinha a Miquinhas do NECA e dizia assim, compadre Abílio, você leva o meu neto lá na frente do ônibus, coitadinho, que ele enjoa, coitadinho, ele vomita, coitadinho. Pronto, esteja descansada que eu levo à frente. Vinha o NECA da farmácia e dizia, compadre Abílio, amanhã quando formos viajar para a Espanha, eu tenho de ir à frente, porque na primeira curva eu enjoo, vomito logo. Ponha-me lá na frente, à beira de quem vai a dirigir. Está bem, eu ponho. Depois vinha a Miquinhas e dizia, Abílio, olha a minha cunhada, coitadinha, ponha lá na frente, à beira de quem vai a dirigir. Dizia, professor, toda a gente queria ir na frente do ônibus. Eu um dia cansei-me e disse assim, quando íamos para partir, juntei todo o povo e disse, a partir de agora, ninguém me peça para ir junto do motorista de quem está a dirigir. E todos perguntaram, mas porquê? Porque a partir de hoje, o ônibus vai de lado. Eu vou fazer um pedido para o Zé Pacheco recitar para vocês a letra da música do hino da Escola da Ponte que ele cantou para as crianças.
Não é o poema todo, é um pedacinho, eu vou dizer. Estudar não é só ler nos livros que há nas escolas. É também aprender a ser livre, sem ideias tolas. Ler um livro é muito importante, às vezes é urgente. Mas os livros não são o bastante para a gente ser gente. É preciso aprender a escrever, mas também a viver, mas também a sonhar. É preciso aprender a crescer, aprender a estudar. Estar na escola da ponta é estudar. Estar contente consigo é estudar. Aprender com os outros, aprender consigo e ter um amigo também é estudar. Estudar também é repartir, também é saber dar o que a gente souber dividir para multiplicar. Estudar é escrever um ditado sem ninguém nos ditar. E se um erro nos for apontado, é sabê-lo emendar. É preciso, em vez de um tinteiro, ter uma cabeça que saiba pensar, que na escola da vida, primeiro, está a saber estudar.